Thomas Hobbes nasceu em 1588 na Inglaterra. Ele viveu sobre revoluções e guerras civis. Esta circunstância fez ele pensar que o pior que podia acontecer com a sociedade era cair em um estado caótico, um estado anárquico. Por isso, elaborou uma filosofia que pudesse impedir a ocorrência desse risco. Trouxe a ideia que apenas um governo forte e autoritário poderia trazer a ordem para a sociedade. Com isso, utilizou por primeira vez argumentos contratualistas e assim inaugurou uma filosofia política moderna. Nossa, eu adoro esse cara. Eu adoro esse cara. Nossa, eu adoro esse cara. Eu adoro esse cara. Então vamos falar hoje sobre Hobbes, filósofo político contratualista, e espero que vocês aprendam muito. Eu acho que assim é meu estilo, eu vou falar meio frenético hoje, espero que vocês consigam me acompanhar. Vamos nessa. Hobbes era um filósofo que trabalhava seus pensamentos em um campo determinado. Antigamente, os filósofos não concentravam seus pensamentos em algo concreto, em algo objetivo. Eles pensavam simplesmente em tudo, ou tentavam pensar em tudo, né? Mas ao decorrer do tempo, foi ficando diferente. Os filósofos começaram a concentrar seu pensamento em algo mais central. Hobbes centrou seu pensamento na política, pois era algo que poderia pôr em prática no contexto histórico que ele estava vivendo. Como pode viver os homens juntos sem estar em constante guerra, sem estar em perigo iminente, sem viver uma vida de transtorno permanente? Essa é a grande pergunta que Hobbes faz nos seus escritos, nos seus pensamentos políticos. Essa vida de guerra iminente é a vida que Hobbes teve. Ele viveu um contexto histórico cheio de guerras civis, cheio de conflitos. Viveu a discórdia da humanidade. Ele, em seus escritos, falando sobre ele mesmo, ele fala que nasceu ele e o medo. A mãe dele tinha medo que desse à luz quando a armada espanhola invadisse a Inglaterra. Por isso ele diz que nasceu junto com o medo. Agora vamos falar sobre a frase mais conhecida de Hobbes. Porque eu falei tão lento. Agora vamos falar sobre a frase mais conhecida de Hobbes. Homo homini lupus! Enfim, essa frase fala que o homem é o lobo do homem. Não, cara, não. Nada a ver, cara. Nada a ver. Nada a ver. Isso não. Não, tira essa foto. Tem nada a ver. Tira. Produção, tira essa foto. Mas espera, essa não é uma visão pessimista. Porque ainda Hobbes, vendo o homem como seu próprio predador, ele acredita que esse mesmo homem possa viver uma sociedade, sem estar em perigo constante um com o outro, sem ter medo um do outro. Assim que, por isso, o nosso querido Hobbes não é pessimista, e sim realista. Vencer o medo, a discórdia, e juntos assinar um bem comum. Hobbes era contemporâneo de Descartes. Digamos que ele não compartilhava muito as ideias desse cara. Bom, ele falava que ele era muito bom em geometria, em matemática, enfim, em números. Porém, ele dizia claramente, e aí, se vocês gostam muito de Descartes, desculpa, vou ter que falar. Ele dizia claramente que Descartes não sabia o que é filosofia. Descartes não entendia nada sobre filosofia, segundo Hobbes. Descartes falava muito sobre alma. Já para Hobbes só existia o corpo, matéria. E falar de algo que não era material na filosofia, para Hobbes era a mesma coisa que falar de um círculo quadrado ou de um triângulo retangular. É no mundo material que deve ser postas as atenções e pôr em prática métodos para melhorar o mesmo. O mundo material está cheio de corpos desorganizados e se deve organizar esses corpos dentro do mundo material. Não podemos esperar algo que não seja material que nos ajude a mostrar como nós devemos conviver entre nós, que nos ajude a sair desse conflito iminente, que nos ajude a sair da anarquia. Agora vamos falar sobre a sua principal obra, o Leviatã, ou a matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. Sim, também esse era o nome dado a essa obra de Hobbes, que deve estar passando por aqui ou na descrição, vocês buscam aí. O Leviatã era um nome bíblico de um monstro encontrado no livro de Jó.
Para ser exato, uma serpente marinha, um Beelzebub marinho. Porque era um demônio, né, cara? Era um demônio. Era tipo uma Iemanjá. Iemanjá, cara. O nome desse demônio foi usado por ele para descrever o Estado. Para ele, a autoridade do Estado é monstruosa, é diabólica, é maquiavélica, é algo extremamente maldoso. Mas é esse mesmo monstro que nos vai ajudar a proteger-nos de outros monstros. E quais seriam esses outros monstros? Seria nós mesmos, seria nossos desejos humanos, nossos desejos individualistas. Também Tominhas compara o Estado com uma entidade humana, que tem em sua essência leis e poder de soberania. Vocês devem estar vendo agora o desenho que é justo da capa da obra de Hobbes, que é uma entidade humana composta por indivíduos. Agora eu vou explicar. A saúde dessa entidade seria um estado de paz, enquanto a doença seria um estado conflituoso, seria as discórdias. E a guerra seria simplesmente a morte dessa entidade. Então, saber o que é esta entidade é o que será buscado nas obras de Hobbes. De que é constituído o Estado, o que mantém o Estado com vida e o que destrói. Tem que deixar claro que Hobbes mesmo fala que nas suas obras ela parte da filosofia e toda crítica teológica está totalmente excluída, porque não vem à tona. Como sua filosofia é material, é objetiva, ele não está preocupado com coisas espirituais. Não está preocupado o que o pastor da rua dele vai pensar sobre o livro que ele escreveu. A sua filosofia está ligada à natureza humana e à convivência dos mesmos. Então a sua filosofia pode ser dividida em natural e em civil. A filosofia civil está constituída pela ética, que é o que vai determinar o comportamento do homem no dia a dia, e a política, que define os deveres e as obrigações dos homens. Vamos falar sobre o estado de natureza de Hobbes. Tem nada a ver com hippies. O estado de natureza de Hobbes está mais ligado a algo como, tipo, isso e aqui. Em um princípio, Hobbes criou o mundo. Nesse mundo, habitava seres humanos, em um estado selvagem. Luta real, guerra constante, na garra, nos dentes, na tapa, no soco, na voadora. Enfim. Mas depois, pouco a pouco, surge a estrutura social. Bom, agora pensando nos outros pensadores, como Rousseau, tenho que citá-lo aqui, ele pensava que o estado de natureza do homem era algo mais como um paraíso. Mas vamos ser realistas como o Hobbes é, e vamos pensar aqui se as leis não existissem, se não tivesse algo por em cima de nós, você acha que não seria a lei do mais forte? Eu sou mais forte que tu, vou na tua casa, expulso tu e tua família da tua casa e fico lá morando. Nada vai me impedir de fazer isso. Então, em realidade, o estado de natureza está mais ligado a um conflito do que simplesmente um paraíso e todo mundo vivendo em harmonia. Simplesmente isso só vai acontecer quando Allah voltar. Allah voltar foi foda. Para Hobbes, a vida natural humana, a vida do homem no estado de natureza, ela era difícil. Era uma vida solitária, já que ninguém confiava em ninguém. E era uma vida muito curta, já que poderia ser morto em qualquer momento, ser atacado em qualquer momento. Mas não temos que pensar que o mais forte está tranquilo no estado de natureza de Hobbes, já que o mais forte ele tem as mesmas características dos mais fracos. Por exemplo, o mais forte um dia vai ter que dormir e o mais fraco matar ele lá no ato. Não existe uma hierarquia de força, ou seja, é um estado tão caótico que nem o mais forte está tranquilo. Não existe em realidade mais forte, existe mais forte no momento, porém esse mais forte pode se tornar muito vulnerável aos mais fracos. Por isso é que tem que surgir o começo da vida social humana, da vida em grupo, do Estado. E é do medo que o Estado surge. Os seres humanos devem ceder à sua agressividade e otorgá-la a um soberano. Todos estarão abaixo dele, que vai monopolizar tudo. E assim todos viverão sem temor uns aos outros. É melhor ter medo de um, ser submissos às leis de um soberano,
do que estar com medo de todo mundo. E é esse gigantesco fucking boss que será a representação do Estado. Enorme, gigante, composto por indivíduos. Mas o poder desse Leviatã é graças a que ele tem súditos. Ele deve prezar a vida humana, que é o maior bem para Hobbes. Todos têm um direito à vida, para Hobbes. Então a sociedade deve escolher um homem e uma assembleia que governe com leis. O soberano não deve quebrar esse contrato. Deve permanecer no poder, já que ele está lá por consentimento de todos. E não de um por um. Ou seja, não foi um indivíduo que chegou lá e fez: vou te dar o meu direito de me governar. Simplesmente foi a maioria que escolheu esse representante. Os atos desse soberano devem ser questionados. Nem o soberano ser julgado pelos seus atos. O soberano, sim, tem poder sobre os seus súditos, porém ele tem um papel que cumprir. Para Hobbes, o dano da submissão é menor que o dano gerado pela anarquia. O papel do soberano é instruir, ou seja, educar e proteger a vida. Hobbes condena o soberano se não cumpre esse papel. Ou seja, então podemos refletir que Hobbes em realidade é o grande Leviatã, porque ele está em cima do soberano, ele diz o que o soberano tem que fazer. Então, querendo ou não, Hobbes se autocolocou acima do soberano, por assim dizer. Bom, essa é a minha interpretação sobre Hobbes. Para mim, ele se coloca acima do soberano. Deixa aí no comentário o que realmente você pensa. Meu companheiro Emerson não está concordando comigo. Essa é a minha ideia. O soberano pode agir para evitar a queda, para evitar as guerras civis dentro do Estado. E vamos ver se o Brasil está cumprindo com esses requisitos hobbesianos, digamos assim. Vamos ao primeiro, que a justiça seja igual para ricos e para pobres. Digamos que não, a pobreza aqui e a desigualdade social no Brasil é muito intensa. Impostos justos. Bom, eu posso falar aqui principalmente da PlayStation 4, que me impactou muito. 4 mil reais, eu não gostei nada disso. Caridade pública, bom, temos o Bolsa Família, disso não podemos reclamar. Bom, sim podemos, mas caridade pública, digamos que tem, digamos assim. Que os preguiçosos trabalhem. Bom, eu acho que bastante pessoas que nem preguiçosas são, nem trabalham. Brincadeira, não. Mas aqui tem muitos preguiçosos, eu me incluo neles. Bons conselheiros. A gente está vivendo agora aí, né, os nossos ministros, os bons conselheiros que ajudam esse país a ser melhor a cada dia, sem roubar, sem nada de corrupção, enfim. Temos os bons ministros, deputados, temos os bons conselheiros. E exército forte. Não acho que temos um exército forte. Não sei se temos um exército forte. Na realidade, nem vou falar sobre isso porque eu não sei, mas eu acho que comparado a outros grandes estados, não temos um exército forte. É um erro relacionar, e é um erro que muitas pessoas cometem, é relacionar o poder absoluto soberano hobbesiano do poder absoluto monárquico. Pois, como temos falado aqui, o poder do monarca ele não é otorgado pelos cidadãos, e sim por uma entidade divina. E o monarca, quando comete erros e não faz o seu papel, simplesmente ele espera um julgamento de Deus, e não dos seus súditos. O seu contrato é com essa entidade divina, e não com os cidadãos. Por incrível que pareça, para Hobbes, o ser humano era iguais e livres. Para ele, os homens são tão iguais que... realmente ele fala assim. Os homens são tão iguais que... pontos suspensivos. Tipo, você pode completar a frase com o que você quiser. Você será igual que o seu irmão. Tipo, os homens são tão iguais que... muitas coisas. O consentimento, a submissão humana, em realidade era algo positivo, já que ele não estaria pensando na sua individualidade, e sim estaria pensando no bem comum. O governante é o que vai fazer a sociedade estar segura e vai lutar pelos valores que essa sociedade preza. Segurança e ordem acima de tudo. Se o governante não faz o seu papel direito, o papel que a sociedade pediu ao consentir que ele governe, esse soberano pode ser... Pode ser o quê? O soberano pode ser... mudado, não. Substituído. O soberano pode ser substituído por outro. Outra coisa que fala Hobbes é que a palavra sem a espada não serve de nada. Ou seja, lei sem força não serve de nada. Lei sem polícia que faça você cumprir essas normas, ela não serve de nada. Porque se as leis existissem sem houver punição, muitos não seguiriam. Agora vamos pensar sobre esse soberano hobbesiano, porque
muitas pessoas podem não chegar ao pensamento de Hobbes, mas eu quero que vocês pensem agora, se o nosso soberano, se o nosso governante, ele fosse dono de tudo, de todos os nossos bens, de todos os bens do Brasil, de toda a riqueza do Brasil, será que ele seria corrupto? Por que ele seria corrupto se tudo é dele? Então, será que esse soberano hobbesiano, em realidade, não é muito realista? Esse soberano, ele não teria que pensar em quantos anos ele estará no poder, porque ele vai estar no poder até a morte dele. Então, a única coisa que ele vai pensar é o bem comum dos seus súditos. Ele não vai pensar em riqueza, porque toda a riqueza é dele. Mas, como todos os pensadores clássicos, hoje, na contemporaneidade, nós vemos umas contradições. E uma contradição da obra de Hobbes é quando ele fala que o poder pode ser outorgado não só para um soberano, mas também pode ser outorgado para um conjunto, para uma assembleia, por exemplo. Aí é onde está a contradição. Como os homens são mal por natureza e ele sempre quer estar acima do outro, se fosse uma assembleia, se uma assembleia tivesse o poder, essa assembleia sendo constituída por indivíduos, cada indivíduo ia querer ter mais poder que o outro. Assim que fica uma contradição meio que, né? Não sei. Se alguém puder comentar aí, colocar o seu ponto de vista, estarei bem agradecido. Bom, estamos no final do vídeo. Bom, não preciso nem falar isso, que vocês estão vendo aí a barrinha passar. Mas o nosso pensador, Hobbes, o nosso filósofo político, ele foi um realista. Um homem que, ainda tendo uma visão pessimista, colocou seu pessimismo para resolver os problemas, e não apenas para descrever os problemas, não apenas para criar tumulto, para criar discórdia. Em realidade, ele colocou seu pessimismo para criar um estado melhor, um estado em que possa se viver de uma forma o mais legal possível. Acho que mais que um pensamento político, Hobbes nos deixou uma forma de vida, uma forma de viver, onde encontramos nosso poder em ações e não em idealismo vazios. Uma via de submissão, na realidade, é deixar o meu individualismo para o bem comum, pensar no próximo. Esse individualismo que, nos nossos dias, a indústria capitalista alimenta tanto na nossa sociedade. Que fique claro, que deixe claro, não estamos juntos por sermos bons, não estamos juntos por sermos legais, estamos juntos porque separados somos temíveis. Bom, então é isso, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre Hobbes, já que é meu filósofo político favorito. E espero que voltemos a nos ver próximo ano. E não terminou ainda, vou chamar agora um novo integrante do projeto, a Diplomata, vai falar sobre algumas coisas que vamos acrescentar ao projeto. Então é isso aí, galera. Valeu. Deixo vocês com o Matusalém. Espero que ele explique tudo certinho para vocês. Ei, Matusalém, fala aí pro pessoal entrar no Facebook, que tem uma página no canal chamada R Diplomata. Aí, pessoal. Poder acessar o Facebook. Acesse o Facebook. E a gente tem uma página no Facebook chamada Diplomata. Lá a gente o quê? Vai postar coisa que estamos sendo no Facebook. A gente vai de férias e eu ativo no Facebook. Férias no YouTube, mais ativo no Facebook. A gente vai ficar com férias no YouTube, mais ativo no Facebook. A gente vai postar artigos e notícias no Facebook relacionados com a internet. A gente vai postar artigos e notícias no Facebook. A gente. Eu, Wellington, Zé Wellington. A gente vai postar artigo no Facebook. Nós. Falou, galera. A gente se vê aí. Até o Facebook. Nos vemos a gente volta no YouTube no final de janeiro. 2014, Brasil é Copa do Mundo. Até lá só Facebook. Até lá só Facebook. Valeu, galera. Nos vemos no McDonald's. Falou, hein.